Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso último dia no nosso seminário, nosso 9º seminário de Pesquisa, Integração e HPS, Corpos Dissidentes no Território Brasileiro, Educação e Resistência. Eu sou a Sibeli de Paula, mestranda do programa em HPS da PUC São Paulo, e hoje estou aqui com muita honra, com muita alegria e também com muita responsabilidade para mediar a mesa com a presença de Davi e Erika Hilton. Bom, hoje nós teremos a nossa audiodescrição, novamente, como todos os dias, e eu vou me descrever, depois nossos convidados também vão se descrever. Então, eu sou uma mulher negra, estou com óculos, com uma armação transparente, estou com um brinco branco, estou toda de branco, um colar de búzios, um colar dourado também, e tenho um cabelo black, cabelo preto black. O meu sinal é esse daqui. Bom, hoje nós temos na nossa mesa o capoeirista Davi Freitas, capoeirista, graduado em Educação Física, pós-graduado em Educação Física, mestrando do IHPS pela PUC São Paulo, professor da rede estadual. Temos como convidada Erika Hilton, a vereadora eleita da cidade de São Paulo, mulher negra, transvestigênere e a mulher mais votada da cidade de São Paulo e pelo PSOL, e é ativista dos direitos humanos. Eu vou passar a palavra para o Davi, para ele fazer a audiodescrição, e depois nós damos continuidade aos nossos encaminhamentos. Um informe importante, a Erika Hilton, enquanto vereadora, tem uma agenda enorme, né, com muitos compromissos, então ela vai entrar em breve, nós estamos conversando com ela enquanto seguimos aqui, tudo bem? Davi, por favor, pode fazer a autodescrição. Olá, bom dia. Minha audiodescrição, eu sou um homem negro, uso dreads longos até a cintura, estou vestindo uma camiseta preta, retrô da Jamaica, com o símbolo da bandeira da Jamaica. Atrás de mim tem uma parede branca, alguns livros na prateleira e uma placa da Marielle Franco. Beleza? Bom, então, vamos lá, né? Sou eu que começo? Já posso começar? Não, eu só dar alguns informes. Bom, o nosso tema da nossa mesa é educação, negritude e resistência. Nós teremos, cada convidado vai ter 20 minutos de fala, e depois 30 minutos da resposta das perguntas, e o nosso querido Davi Freitas pode começar agora. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com todos vocês, né? Meu nome é Davi Souza de Freitas. Eu fiz questão de colocar capoeirista na frente, porque foi graças à capoeira que eu cheguei até aqui, né? Há uns 15 anos atrás, eu era metalúrgico, né? Estava trabalhando numa fábrica, com muito orgulho, que eu digo isso, né? E lá eu conheci meu mestre de capoeira, e a partir dessa prática, dessa manifestação cultural, eu me interessei pela educação física, e a partir daí, dentro da graduação, eu conheci muitas pessoas que me mostraram o quão a educação pública ela precisa dessas manifestações inseridas no currículo, né? Isso eu estou falando de 2003. Então, de lá para cá, eu fui me especializando, fiz pós-graduação em educação física escolar, para tentar levar também a cultura afro para dentro da escola, mas como eu não entendia muito bem de escola, eu fui fazer essa especialização. Em 2014, eu ingressei no Estado, no concurso público do Estado de São Paulo, e me tornei professor da rede pública. Também sou professor do cursinho popular Uniafro, também tenho muito orgulho disso, e o nosso núcleo fica em São Mateus, é o Rosa Park, né? Bom, e dentro dessa minha trajetória, né, como a gente vai falar de negritude, e a negritude é resistência, daqui a pouco eu cito as pessoas, né, que são importantes para a negritude, né? Quem sou eu para falar de negritude? Mas, assim, eu tive uma experiência que foi trabalhar na Caravana do Esporte, né? Em 2006,
eu era recém-formado, ainda estava engateando ainda na educação física, e eu fui convidado para trabalhar nesse evento. É um trabalho voluntário, e a gente acabou, e a ONG que eu trabalhava era sobre tênis, né? Eu trabalhava com tênis, né, na Zona Leste. E aí a minha chefe, que é a Patrícia Medrado, na época, ela falou, ó, a gente está fazendo uma seleção para convidar alguns professores para ir com a gente na caravana do esporte. E aí eu fui convidado e eu levei o birimbau, né? E é muito engraçado, porque os professores de educação física não estavam acostumados com aquilo, né? Todo mundo era tenista, e aí eu acabei levando o birimbau, e no caminho meus amigos ficavam brincando comigo, mas você vai jogar tênis com as crianças usando o birimbau, o que você vai fazer com esse birimbau, né? E aí eu falei, né, que eu ia tentar utilizar os movimentos da ginga para introduzir o tênis naquela região, porque a região que a gente ia tinha muitos remanescentes de quilombola ali, né? E tinha alguns quilombos também. Eu não cheguei a conhecer porque foi uma semana muito corrida, mas isso faz muito tempo, foi em 2006, né? E domingo agora faz 40 anos. E isso daí eu tinha 25 anos, então faz muito tempo. Então eu vou pedir para vocês assistirem um videozinho, ele é bem curto, tá bom? E eu queria que vocês apreciassem esse evento. E aí eu acabei misturando a capoeira com tênis, e aí o vídeo é autoexplicativo, e depois na hora das perguntas eu posso responder algumas coisas para vocês. Aí eu acho que agora o pessoal da produção vai colocar o vídeo aí para a gente ver. Quem aqui já jogou capoeira ou joga capoeira? Esporte e cultura no mesmo movimento? Tênis e capoeira na mesma ginga? Aula mais fácil, divertida, ao som do berimbau, é com o Capura Tênis. Como aqui tem algumas comunidades quilombolas, né, e muitas crianças praticam capoeira, ou pelo menos já vivenciaram. Então a gente teve a ideia aqui de juntar, né, a capoeira, que é um esporte da massa, um esporte bem popular, com o tênis, que é considerado um esporte de elite, né, de difícil acesso. Foi bem legal, né, porque a gente conseguiu fazer uma transferência ali das habilidades motoras que são necessárias para o tênis na capoeira. Gingando, os alunos aprenderam de forma mais fácil executar os golpes de direita, de esquerda. Fazendo essa fusão, sempre rola tudo mais tranquilo, porque tem a musicalidade, atrai mais, não fica aquela coisa tão tecnicista, repetitiva. Mas afinal, o que o tênis e a capoeira têm em comum? A postura da perna, porque a ginga é uma perna atrás e um braço na frente. E no tênis também tem essa postura, um braço na frente e a perna vai para trás. Então é isso aqui, só que com a raquete. Então, as crianças ficam mais empolgadas, né? Porque tem as músicas de capoeira, que adaptou um pouco para o tênis e tá mais próximo da realidade delas. A função do professor é justamente isso, não só aplicar o esporte, mas valorizar esse lado sociocultural. Mostrar que o esporte, no caso a capoeira, tem todo um contexto histórico. Popularizar o tênis, fazer com que as crianças de comunidades pobres conheçam e pratiquem a modalidade. Um sonho para a atleta que durante anos levou o nome do país pelas quadras do mundo todo e que hoje a caravana torna real. Ver as crianças de comunidades jogando tênis com raquete plástica, o tênis que para todos ainda é um esporte desconhecido, né? Conhecido talvez pelo nome do Guga, que é ainda um grande ídolo do nosso país, mas que a criança tenha a possibilidade de ganhar uma raquete, de trocar uma bola, isso é uma novidade. É comum para nós o futebol, o vôlei, mas pensar numa criança da Ilha de Marajó praticando o tênis, por exemplo, parecia um pouco distante. Professor de tênis e capoeirista. Mistura no sangue, nos traços. Meu pai é um caboclo do Ceará e minha mãe ela é filha de índio com negro, né? Então eu já trago na raiz um pouco dessa afrodescendência. Por isso que eu trago essa importância da capoeira e misturar, dar importância para valorizar os afrodescendentes. Quem não é afrodescendente, né? Capoeira, capoeira eu falei. Já jogou capoeira?
micro... beleza, vocês estão me ouvindo, né? Então, assim, no final, a produtora, ela acabou até fazendo uma pequena homenagem para mim, porque eu era o único professor negro da caravana, né? E aí ela falou, nossa, que legal que você veio. E como lá a Ilha do Marajó tem essa ligação, né, com Quilombo, com os afrodescendentes, eu acabei recebendo essa homenagem, fiquei muito feliz. Aí eu quis dividir aqui com você essa experiência que é enegrecer os nossos currículos, entendeu? Então, nas nossas disciplinas, aqui no EHPS, né, eu tenho, com o passar do tempo, eu tenho me sentido muito acolhido com as leituras que a gente vem fazendo e vendo que a proposta sempre é, como pesquisador, também olhar essas práticas e ver como romper com esse currículo que às vezes vem de uma forma tão engessada para as escolas, né? Mas agora eu vou seguir aqui, vou falar um pouquinho antes de eu entrar no meu projeto, eu vou falar um pouquinho da negritude. E eu falei meu projeto não, né? Nosso projeto, porque depois eu vou explicar também o porquê esse nosso projeto, né? Então, antes de eu falar aqui do nosso projeto de pesquisa, eu gostaria de falar brevemente sobre AMC Césarier. Meu francês é ruim, viu? Me desculpa. O AMC Césarier. Então, segundo o doutor em etnologia, Carlos Moore, que morou bastante tempo aqui no Brasil, ele é cubano, abre aspas para o doutor em etnologia, o Carlos Moore. A negritude é o conceito que mais positivou as relações raciais no século XX. Cristalizou-se como um movimento político e estético, específico na década de 1930 pela ação conjunta dos intelectuais Aimé Césaire, da Martinica, Leopold Sédar Senghor, do Senegal, e o Léon Godard Damas, da Guiana. Por que eu falei desses autores, né? Porque na década de 80, o Carlos Moore, junto com o Carlos Moore, eles criaram um evento para literalmente homenagear essas figuras, entendeu? E aí eu peguei alguns trechos, né, do discurso do Aimé Césaire, que foi realizado durante a Conferência Hemisférica sobre Negritude, né? Porque eu sou um professor de educação física, eu não sou professor de história, então eu tenho que deixar essas vozes falarem por mim, tá? Então eu vou abrir aspas aqui para um trecho do discurso dele, tá bom? A negritude não é uma pretensiosa concepção do universo. É uma maneira de viver a história dentro da história. A história da comunidade cuja experiência parece, em verdade, singular, com suas deportações de populações, seus deslocamentos de homens de um continente a outro, suas lembranças distantes, seus restos de cultura assassinada. A negritude é a busca de nossa identidade, a afirmação do nosso direito à diferença, aviso dado a todos do reconhecimento a esse direito e do respeito à nossa personalidade coletiva. Eu sei que essa noção de identidade é hoje contestada ou combatida por alguns que fingem ver nossa obsessão identitária, um tipo de autopaixão aniquilador e paralisante. Pessoalmente, não acredito em nada disso. Eu penso que a identidade não arcaizante, devoradora de si mesmo, mas sim devoradora do mundo, isto é, apoderando-se do presente para melhor reavaliar o passado, mais ainda, para preparar o futuro. Então, quando nós falamos da nossa identidade, a gente não está colocando isso na frente de outras questões. Nós sabemos que a luta de classe é extremamente importante, mas a gente também precisa olhar para aqueles que sofrem com essa desigualdade, entendeu? Que está na ponta da linha, que somos nós, os pretos. Então, antes de eu colocar os slides aqui, para eu falar brevemente, eu queria, do nosso projeto, que esse projeto é meu e da minha orientadora, porque se não fosse por ela, eu jamais teria iniciado isso daí, a Ana Paula Ferreira da Silva, maravilhosa, né? Graças a ela, eu estou conseguindo dar o prosseguimento nesse projeto. Por que eu ainda falo projeto? Porque eu ainda estou muito no início, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei, meu projeto ele está no começo, ele acabou de ser aprovado, ainda não foi qualificado, e o título dele é esse, Identidade Quilombola e Relação Escola-Sociedade, Análise Etnográfica da Comunidade do Umbuzeiro. Vamos lá, então no nosso projeto, a gente está pensando o seguinte, essa comunidade do Umbuzeiro, ela fica próximo da região de minha mãe Amora, né?
Minha mãe, beijo para minha mãe. Ela mora na Bahia, lá no sertão. Uma região de pouca visibilidade e que tem essa comunidade. A comunidade do Umbuzeiro, ela tem umas características bem importantes, porque assim, lá ela tem essas 60 moradias, né? E por um tempo ela foi estigmatizada e leva o apelido de Paraguai. Olha que absurdo. As próprias pessoas do entorno chamam a comunidade do Umbuzeiro de Paraguai, porque alguns moradores se reconhecem como quilombola e outros moradores não. Porque nós nos reconhecemos como negro, isso leva um tempo. E a comunidade do Umbuzeiro, ela tem essa característica. Alguns defendem a cultura quilombola e outros não se reconhecem. Então, as comunidades do entorno, os moradores do entorno, com esse comentário xenofóbico, além de ser discriminatório, também é xenofóbico contra as pessoas do Paraguai, né, que colocam um selo de falsificação. Eles querem associar Paraguai a um selo de falsificação. O que, na verdade, é o que existe, é uma confusão da identidade. Mas o nosso projeto, meu e da professora, tem a intenção de conhecer, saber como é que se dá essa relação dessa bagunça identitária que está na comunidade com a escola. E verificar, pode ir passando aí, por favor, e verificar se é através essa escola tem como auxiliar, se ela auxilia, qual que é a participação da escola com essa comunidade. Bom, o município do Uauá, ele está localizado a 460 quilômetros do norte da capital, né? Então, se vocês olharem aí no mapa, eu tentei colocar o maior possível, lá no cantinho, né? Eu não sei se dá para vocês verem aí, tá o Uauá, né? Lá no cantinho da sua esquerda, ele tá lá no cantinho, perto de Poço de Fora, tá? Poço de Fora é a cidade bem mais no canto esquerdo. Aí você volta pela linha amarela, você vai encontrar o Uauá. Essa é a cidade mais próxima da Fazenda Santana. Pode passar o slide, por favor. Então, aí é a cidadezinha do Uauá, né? E o Uauá tem uma participação histórica muito importante na Guerra de Canudos, né? Então, é uma cidade de muita importância para a nossa história. E eu não sei se vocês conhecem, mas é um lugar maravilhoso. Pode passar, por favor. Aí, nessa setinha vermelha, eu coloquei Fazenda Santana, porque a comunidade do Umbuzeiro, ela fica dentro, né, desse complexo que é a Fazenda Santana. Beleza? Essa é mais para situar vocês de qual região que eu tô falando. É o sertão nordestino. Bom, aí eu fiz um levantamento dos trabalhos sobre o estudo do educação no campo e fui fazer alguns recortes, né, para ver se as pessoas, os pesquisadores, eles tinham feito essa pesquisa sobre a relação da comunidade com a escola. Depois fui olhar os trabalhos sobre educação quilombola e ver se tinha esse recorte. Então, 57 trabalhos falavam sobre educação do campo, falavam sobre a relação com a escola, e 11 falavam da educação rural, falavam sobre essa relação também. E a educação quilombola só tinha 8, né? Pode passar mais um slidezinho aí. Então, aí como a gente está muito no início, eu ainda vou fazer entrevista. Dia 9 de julho, eu já estou vacinado, né? Porque eu sou também da área da saúde. Dia 9 de julho, eu vou lá para o sertão, né? E vou fazer as entrevistas com os moradores, com alguns alunos. Eu já tenho conversado com eles aqui à distância, mas eu quero ir para lá, né? E vou fazer isso daí. Vou fazer algumas entrevistas com eles e com o pessoal da escola também, beleza? Pode passar. Esse daí é o procedimento de pesquisa. E o procedimento de análise, a gente está usando algumas referências que é Michael Apple e o Bourdieu, mas a gente ainda não se aprofundou porque a gente não coletou os dados. Então, assim, uma das propostas do nosso seminário é justamente essa, né? Dar oportunidade para quem está começando também falar de quais etapas estão esse processo aí da pesquisa. Então, assim, pode passar. É isso. Então, para finalizar, né, eu gostaria de ler um texto de uma amiga minha. Eu não sei se dá tempo, acho que dá tempo, é rapidinho.
que se chama Teste do Pescoço, que é da Lu Souza e do Francisco Antero. Beleza? Então vamos lá. Andando pelas ruas, meta o pescoço dentro das joalherias e conte quantos negros são balconistas. 2. Vá em quaisquer escolas particulares, sobretudo as de ponta, como Objetivo, Dante Alighieri, entre outras, e espiche o pescoço para dentro das salas e conte quantos alunos negros há. Aproveite e conte quantos professores negros e quantas estão varrendo o chão. 3. Vá em hospitais tipo sírio-libanês, enfie o pescoço nos quartos e conte quantos pacientes são negros. Meta o pescoço a contar quantos negros médicos há. E aproveite meter o pescoço nos corredores e conte quantos negros limpam o chão. 4. Quando der uma volta no shopping ou no centro comercial do seu bairro, gire o pescoço para as vitrines e conte quantos manequins da loja representam a etnia negra consumidora. Enfie o pescoço nas revistas de moda, nos comerciais de televisão e conte quantos modelos negros fazem publicidade de perfumes, carros, viagem e vestuário. 5. Vá às universidades públicas e enfie o pescoço adentro e conte quantos negros há por lá. Professores, alunos e serviçais. E isso inclui a nossa universidade, a PUC também, né? E o nosso programa. Espiche o pescoço numa reunião dos partidos PSDB e DEM, como por exemplo, e conte quantos políticos negros desde a fundação dos mesmos. E depois, reflita a respeito se serem contra todas as reivindicações da etnia negra. 7. Gire o pescoço 180 a 180 graus nas passeatas dos médicos em protesto contra os médicos cubanos, que possivelmente irão chegar. Esse texto foi de 2013, né? E conte quantos médicos negros marchavam. 8. Meta o pescoço nas cadeias, nos orfanatos, nas casas de correção para menores e conte quantos brancos e tem lá. É mais fácil, você tem que procurar branco. Gire o pescoço à procura de quantas negras domésticas, serviçais, faxineiros, favelados e mendigos são da etnia branca. Depois pergunte-se qual a causa dos descendentes europeus e orientais não são vistos embaixo de pontes ou favelados ou na mendicância ou varrendo o chão. 10. Espiche o pescoço na hora do Globo Rural e conte quantos fazendeiros são negros. Depois tire a conclusão de quantos são sem terras e quantos são sem tetos. No Globo, pequenas empresas e grandes negócios, quantos empresários são negros? Nas programações das TV aberta, acessível à maioria da população, gire o pescoço nas programações e conte quantos apresentadores jornalistas são âncoras do jornal, artistas em estado de estrelato são negros, e onde as crianças negras se veem representadas. Então é isso. Esse é o texto da Lu, e aí eu deixo essa mensagem para vocês fazerem o teste do pescoço. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, principalmente minha orientadora, e que me deu muita força para chegar até aqui. É isso. Obrigada, Davi, pelo seu relato de pesquisa e também de vida, né, que nos inspira. Passo a palavra agora para a nossa convidada, honrada, maravilhosa, nossa vereadora, a minha vereadora, Érica Hilton. Bom dia a todos, bom dia, Cibele, bom dia, Davi, bom dia a todos que nos assistem. É uma alegria para mim estar aqui nessa manhã com você, Cibele, com o Davi, também é uma responsabilidade imensa, porque estar diante de dois educadores como vocês para falar do tema da educação é, sem sombra de dúvidas, uma grande responsabilidade. Antes de começar, vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma travesti negra, de cabelo black power, hoje ele está bastante frisado, no meu fundo, estou com uma camiseta cinza, né, com decote V, um colar prateado com uma coroinha, um pingente de coroa, um anel preto, unhas vermelhas, e no meu fundo tem um ring light aparecendo que não deveria, inclusive, e também uma estante de livros com algumas decorações e alguns livros.
Bom, vamos lá, né? Começar um pouco falando, né? Ouvir o Davi é bastante inspirador, porque a gente começa a perceber, né, o quanto esse tema, né, negritude, educação e resistência, ele está completamente entrelaçado, e o quanto a educação é um ato de resistência da negritude, né? A negritude que durante séculos e ainda hoje, né, é negligenciada ou até mesmo impedida de acessar uma educação pública de qualidade, e seja isso nos primeiros anos de nossas vidas, né, na escola pública do bairro, lá na infância, primeira, segunda série, e seja isso depois, quando a gente vai tentar uma vida acadêmica, uma vida universitária, e aí, como o texto que o Davi fez a leitura agora, nós não vamos conseguir, quando fizermos esse teste do pescoço, encontrar os nossos corpos adentrando com facilidade estes espaços de produção do conhecimento, esses espaços da educação como uma forma libertadora, como já nos ensinava Paulo Freire, porque, sem sombra de dúvida alguma, o processo colonizador, o processo escravocrata do nosso país foi nos empurrando e nos sentenciando às margens da sociedade e um não acesso a uma educação que nos libertasse e que também permitisse que nós pudéssemos colocar o nosso conhecimento, a nossa cultura, a nossa ciência, a nossa filosofia em prática em um Ocidente que ainda hoje produz lógicas e ciências e crenças e filosofias que vão degradando o nosso corpo, a nossa cultura, a nossa humanidade, né? Porque quando nós falamos em resistência, quando nós falamos em educação, né, nós estamos exatamente falando sobre um processo de nos humanizarmos, de tomarmos de volta para nós a humanidade que nos é roubada constantemente, seja pela ausência do nosso corpo nesses espaços, ou seja, pela produção que esses espaços fazem constantemente, roubando de nós a humanidade, né? Eu observei, né, no tempo em que estive na universidade, e a dificuldade de um corpo negro estar numa universidade pública no Brasil, né? A universidade pública, infelizmente, a educação pública, ela ainda é um lugar das elites brancas, burguesas da nossa sociedade, né? Nós passamos a vida na escola pública, com todas as suas problemáticas de estrutura e infraestrutura, de falta de condições de promover e de interesse mesmo dos governantes, das autoridades, de promoverem um ensino de qualidade, e a gente vê isso agora muito gritantemente na pandemia, né? A pandemia, ela trouxe alguns novos cenários, algumas novas realidades, mas, sem sombra de dúvida alguma, ela escancarou realidades que aqui já estavam, ela mostrou realidades que aqui já existia de uma forma muito mais aberta, de uma forma muito mais jogada diante dos nossos olhos. E nós temos visto isso no que diz respeito à educação, e é uma educação, sem sombra de dúvida, que atinge uma maioria negra, que atinge uma maioria pobre, uma maioria trabalhadora, e como a Sueli Carneiro vai nos dizer, negro e pobre no Brasil é pleonasmo, e nós vemos o quanto isso, que acontece agora na pandemia, de uma forma mais agravada, porque as crianças não podem ir para a escola, porque os professores não querem a escola aberta, porque não há a menor condição sanitária de se manter as escolas abertas neste momento, nós não temos leitos de UTI, e nós precisamos que os gestores conversem com os educadores, para que a gente consiga sanar essa dificuldade, mas esse é um reflexo exatamente de uma política de negligência e de destruição dos nossos corpos na esfera da educação, porque exatamente nós, como corpos educados e produtores, conseguimos ir traçando e desenhando na sociedade outras visões de mundo, outras referências que vai construindo este lugar humano que nós tanto precisamos. E aí, voltando sobre a nossa estada, né, nos espaços de produção de conhecimento, nos espaços da educação, principalmente nós, o corpo negro, o corpo indígena, né, esse corpo que foi se tornando, por conta desses processos, corpos abjetos, o quanto é difícil nos mantermos nesses espaços. Às vezes, existe um processo, quando a gente olha para a educação, né, dizendo, esta universidade, eu fazia federal em São Carlos, o UFSCar, e a UFSCar tinha
um ego de dizer que tinha sido pioneira no que diz respeito às cotas para negros, depois também foi pioneira no que diz respeito às cotas das populações indígenas, e nós sabemos da importância das cotas para que a gente possa fazer um pagar dessa dívida histórica que esse processo colonizador da branquitude tem com a nossa população, mas a gente também olha, quando a gente vai parar para pensar em negritude e educação, o quanto é complexo e difícil a nossa permanência e não apenas a nossa entrada, porque nós já temos um caminho muito mais longo, muito mais árduo, muito mais difícil para conseguirmos adentrar, sem sombra de dúvida, né? Nós precisamos trabalhar cedo ou precisamos deixar a escola cedo porque ficamos com nossas irmãs mais novas para que nossas mães possam trabalhar ou porque vamos trabalhar para ajudar na renda da nossa casa, já que na maioria das vezes somos filhas de mães solteiras, ou somos expulsas de nossas casas, como acontece com a maioria das mulheres trans e travestis no Brasil, 90% vão ser expulsas e recorrer à prostituição como uma forma de sobrevivência, e dentre essas 90%, a maioria delas são negras, né? Então nós temos uma série de relapso social, de negligências sociais históricas e estruturais que fazem parte de uma maquete política higienista, excludente, racista, que vai nos expulsando deste ambiente da educação, deste ambiente escolar. E nós vamos tendo muitas mais barreiras para conseguirmos chegar com as mesmas condições de entrarmos numa universidade pública ou não, porque os desafios na universidade privada também são enormes. Eu não tenho esta vivência, então não posso falar com tanta propriedade, mas sempre troco com amigas que estão em universidades privadas, Mackenzie, PUC, etc., e a gente também começa a entender que não há um espaço confortável, não há um espaço onde o nosso corpo seja bem-vindo para termos acesso e produzirmos o conhecimento. E isso é muito gritante, porque isso vai se desdobrar na nossa resistência futura, né? No quanto teremos que resistir para permanecermos neste espaço e produzirmos e acessarmos um conhecimento a partir de uma perspectiva racializada e de uma visão enegrecida do que é a educação, do que é a ciência, do que é a sociedade, porque ainda quando nós falamos de negritude e educação, que é o tema desta mesa, me ocorre muito o quanto a educação ainda nos impede de um acesso a uma resistência negra nos processos educacionais. E aí nós vamos ver isso em todos os lugares. Se nós não tivermos formadores como Cibele, como Davi, como tantos outros que nós conhecemos, que estão na sala de aula, que estão fazendo projetos que estimulem o conhecimento da resistência, da cultura, da história, da ancestralidade do povo negro, nós vamos ter um apagamento estrutural dentro de um programa educacional de nossa história. Eu entrei na universidade para fazer pedagogia, depois fui fazer gerontologia, e realmente eu só consegui acessar a literatura negra, né, e aí em várias vertentes da ciência e do conhecimento, a partir das conversas que tínhamos com o movimento estudantil e com o movimento negro organizado dentro da universidade, que isso é um diferencial das universidades públicas, que existem. As universidades privadas hoje em dia também têm os seus coletivos, mas eu percebo que a universidade pública, ela permite e ela te dá, a partir dos desafios, da historicidade, das pessoas que ali estão, um maior acesso e talvez a minha lente esteja completamente contaminada pela minha própria vivência, mas tenho essa percepção de que ali nós temos um acesso maior à nossa história, à nossa resistência, mas a partir de nossa coletividade, a partir de nossa junção, para que a gente consiga, inclusive, resistir a estar naquele espaço. E aí nós vamos ver isso também nas escolas, né? Nas escolas primárias, ali de primeira série, ou do ensino médio, enfim, ensino fundamental 2, quinta, sexta, a ausência de uma historicidade, de um currículo escolar, mesmo havendo uma lei que obriga este estudo nas escolas e também nas universidades, nós vamos sentir um apagamento promovido por uma branquitude que ainda se estrutura em cima deste apagamento para promover o racismo, as desigualdades e os preconceitos estruturais da nossa sociedade. Por isso, quando a gente pensa que a educação é uma forma de resistência da negritude, é exatamente porque através de um processo
educacional, através do desvendar de nossa história, através de romper esta lógica que conta a história a partir de uma ótica contaminada, enviesada, racista, que vai querer ensinar para as crianças as histórias dos índios, as histórias dos negros, da Isabel, e etc, 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 já daí promovendo, porque ao ensinar essa história, né, não é só uma história mentirosa, uma história usurpada, é uma história que promove a mentira e o preconceito, promove uma não identificação do sujeito negro, e este sujeito negro, esta não identificação do sujeito negro vai se reverberar na vida deste sujeito durante muitos anos, se não uma vida inteira, porque nós falamos de um lugar, em uma bolha, de um lugar com acesso, mas nós sabemos o quanto existe de negros e negras no mundo afora que não tiveram acesso com esta história que nós estamos recontando em todos os lugares que estamos, para que todos possam acessá-la, e o quanto isso é prejudicial à nossa vida. Por isso eu entendo a educação como um ato de libertação, como um ato de resistência, porque quando eu me educo de uma forma consciente, quando eu me educo de uma forma a destruir paradigmas, a desvendar histórias falsas, eu me empodero e eu empodero a minha comunidade, e eu transformo a partir da educação a sociedade, a partir da minha resistência de dizer, não, eu não me quero só ver nas manchetes policiais. Não, não é natural, não é normal que se invada um território e mate quase 30 pessoas sem nenhuma justificativa. A modernização da escravidão, o racismo velado, institucional e entre tantas outras ramificações do racismo não é natural, não é aceitável. Precisamos e devemos estar em todos os lugares. E eu só consigo, enquanto sujeita negra, travesti, pobre, filha e neta de nordestina, neta, filha não, minha mãe nasceu aqui, eu só consigo descobrir e desvendar isso quando eu posso participar, quando eu posso partir de um processo de uma educação de resistência. E é isso que teme uma sociedade colonizadora, esse ocidente profundamente racista, que nós negros e negras, que nós em populações indígenas tenhamos acesso a essa educação de resistência, que a gente tenha contato com as obras de Lélia, de Beatriz, de Ângela, de Fanon, etc, etc, de Carolina, que dentro da universidade são guardadas, e não só porque são guardadas para que nós não tenhamos um acesso a essa educação de resistência, mas são guardadas porque são desvalorizadas. São guardadas porque não desfrutam do mesmo status quo da produção científica, acadêmica, de uma branquitude europeia que se colocou como centro do mundo, como a única produtora de uma ciência legítima. E nós, negros e negras, nós, corpos dissidentes, que também faz parte do tema desta mesa, né? Não só a negritude como dissidência, mas quantas outras dissidências em uma sociedade hegemônica, em uma sociedade que elege corpos, vidas que valem, que são importantes, e aquelas que tanto faz, bota ali para trabalhar, bota ali para ser estuprada, bota ali na prostituição, bota em qualquer lugar a serviço deste capital hegemônico, né? Quantas dessas dissidências vão encontrar na universidade um relato de que a sua produção e a sua contribuição científica, ela é uma produção empírica, né? Eu vi e vivi isso muitas vezes. Ah, não, isto é empírico, isto não é ciência. Mas a gente para olhar as obras dos cânones brancos, né, renomados, importantes, legitimados pela academia, e nós vamos nos perguntar, mas isto aqui também não é empírico? Isso daqui também não parte de uma vivência, de um ponto de vista específico de um sujeito? De um grupo, de um meio, de um território específico, com pessoas iguais, com vivências iguais, etc, etc, etc? Por que o nosso, que se propõe desconstruir
estes modelos de sociedade que nós temos, repensar a sociedade, propor um modelo diferente de sociedade é considerado empírico. Ah, é nosso, tem apenas a nossa vivência, tem apenas a nossa visão sobre as coisas, e esta é uma batalha, inclusive, de Carolina Maria de Jesus, uma autora que eu tenho profunda admiração e respeito, que vai ser considerada pela Academia de Letras, que vai ser considerada pela universidade. Agora nós estamos vendo uma ruptura disso, mas graças à nossa insistência em manter viva a obra de Carolina e de olhar para a preciosidade do que Carolina fez, do que Carolina produziu. Né? Era uma catadora favelada com sua própria escrita, que fez ciência, que fez poesia, que fez sociologia em suas obras, mas nós vamos entendendo o quanto isso vai sendo desvalorizado, porque a contribuição negra, seja na academia ou seja em qualquer outro lugar, ela é uma contribuição que não tem valor para uma sociedade que se constitui em cima de nossas contribuições, se constitui em cima daquilo que de nós foi roubado, daquilo que de nós foi tirado, porque os europeus, a colonização, não produziu, não criou, ela adaptou, roubou, sequestrou aquilo que já existia em outros povos, em outros territórios, e colocou como sendo sua, e por ser sua, tendo a pele branca, vindo destes lugares, destas línguas, vão ter validação. E a nossa produção, que está ancorada em nossa ancestralidade, em nossa resistência, vão ser deslegitimada por ser considerada empírica. Então, a gente começa a perceber, né, e a ter certeza do quanto a educação é esta forma de resistência, não só para o nosso empoderamento, mas também para que outras crianças, adultos e jovens, né, possam também ter uma visão sobre nós, sobre a nossa cultura, a nossa história e o nosso direito de humanidade, porque é isso que fica, né, no frigir dos ovos. Nós estamos falando de uma série de questões que vão constituindo a nossa humanidade. E quando eu digo na constituição da nossa humanidade, eu estou exatamente falando de um processo que nos faça ser visto como humanos, e a partir desta humanização, as nossas mortes começam a ser chocantes e a sociedade inteira se indigna com ela. A violência contra nós começa a ser insuportável e todos se revoltam contra ela. O genocídio de nossas crianças, de nossos adolescentes, de nossos jovens, começa a se tornar uma coisa inaceitável, porque, entre as demais outras violências, porque somos vistas como humanas. Somos vistas quanto pessoas que sangram, que sente dor, que tem direito, que faz parte deste processo social e que não pode e não deve ser morta, violentada, abusada da forma como nós somos diante de um olhar pacífico e conivente de uma sociedade que acha natural, porque ainda se embasa em uma visão de que não temos alma, de que não temos humanidade, de que não temos direito, de que não temos e não damos contribuição à sociedade, de que estamos competindo e querendo tirar lugares que, por algum tipo de delírio, porque só o delírio, os pactos narcisistas, brancos, cisgêneros, héteros, burgueses que vão justificar, por algum tipo de delírio, acham e juram que esses lugares são seu por direito, e que nós negros, nós travestis, nós indígenas, nós não sei quem, não sei o que lá, não podemos estar neste espaço, porque estamos disputando, roubando um lugar que, por delírio, estas populações, esta elite branca burguesa, cisnormativa, porque a branquitude, a cisgeneridade são irmãs siamesas, tóxicas na mesma medida e andam muito coladas. E eu, enquanto um corpo interseccional, um corpo que trago, além de um demarcador racial, mas também um demarcador de gênero que me gera muita violência e opressão, né? Pelo fato de ser negra, mas também pelo fato de ser uma negra travesti, em uma sociedade que é profundamente transfóbica, racista, misógina. Então, estes desmarcadores não me permitem que eu consiga separar
a branquitude da cisgeneridade, porque são esses os pilares que sustentam essa estrutura aniquiladora de nossa sociedade e contra nós, que vai nos expurgando dos processos, que vai fazendo que quando a gente olhe na joalheria, na sala de aula da universidade, nos lugares que foram, né, pensados para que só seja usufruído e compartilhado entre uma casta, a gente não nos enxergue, ou quando nos enxergamos, a gente vai nos enxergar através de um lugar subalternizado, através de um lugar de servidão, porque, inclusive, nos tiram o direito à educação e o acesso a essa educação, porque ainda nos querem presos ao subemprego, à servidão, à necessidade de trocar o único bem que nós temos, que é a nossa mão de obra, que é o nosso trabalho, por um prato de comida, por um teto. E este é o processo que uma educação libertadora, que uma educação de resistência vai desconstruindo. Esta é a importância de projetos como o Davi colocou aqui agora, do trabalho que a Cibele faz na sala de aula, que os professores negros indígenas, com consciências e comprometidos com a reestruturação da sociedade, promovem. Um lugar de nos tirarmos desta mazela. Um lugar de repensar a sociedade, mas não só para nós negros, negras, indígenas, travestis, etc. Repensar a sociedade como um todo. O nosso processo de educação libertadora, o nosso processo de política renovadora, os nossos processos embasados em nossa história, em nossa ancestralidade de luta, porque nós, enquanto povo, temos em nossas genes uma luta transformadora, uma necessidade de lutar para existir e resistir. Nós pensamos esses processos como libertador e transformador para todos nós, para a sociedade como um todo. Porque quando nós avançamos, quando nós emergimos, quando nós ocupamos outros lugares, a sociedade avança e se constrói e se reconstrói junto com a gente. Quando nós repensamos a sociedade, nós não estamos pensando na construção de uma Wakanda, o que seria maravilhoso, o que seria incrível. Eu acho sempre, quando a gente, né, viaja nas nossas loucuras, eu fico pensando, isso seria maravilhoso, um mundo só de negros e negras, só de travestis, etc. Mas isso é utópico, e um utópico não que a gente vai construir, porque acredito na utopia como uma mola que impulsiona para processos de construção, mas um utópico imaginário, um utópico que não tem sentido e contexto na realidade. Por isso que nós entendemos que o nosso processo é um processo que traz a sociedade junto com a gente. É um processo que ajuda a sociedade a sair desse buraco branco que nós fomos colocados. Porque este lugar que nós estamos, ainda que seja muito mais doloroso, penoso, cruel, difícil a nós, ele também não é bom para a maioria da população. Entre esta maioria, uma maioria branca, que não está aqui. E por mais que a classe média, que a branquitude tenha um delírio de criar para si, para conseguir se justificar, né, que ela está no mesmo lugar, que os senhores do poder, que aqueles que de fato manuseia a mazela, a morte, a fome, a miséria e a destruição, nós sabemos que isso é uma grande mentira, uma farsa, um delírio para conseguir se manter vivo. E achar, não, eu, enquanto branca, que tem o meu salário mensal aqui, bom, melhor do que da empregada, melhor do que ali daquela outra, eu estou num lugar muito maravilhoso. Mas nós sabemos que isso é uma grande falácia. O problema é que esta branquitude medíocre, esta classe média medíocre, vai estar muito mais preocupada em manter a miséria e a pobreza dos negros pobres aqui da camada de baixo, do que disputar a riqueza e os privilégios daqueles que estão no andar de cima. E aí se convencem desta realidade. Mas nós sabemos que da forma como está organizados os processos econômicos, educacionais, políticos da nossa sociedade, não está boa para a grande maioria esmagadora de nós. Ela só está a serviço e boa para estes daqui, que é um grupinho, uma panelinha restrita de gente que domina os meios de produção,
que dominam os processos políticos e que vão manuseando a sociedade conforme o interesse de sua família, os seus próprios interesses, e mantendo as pessoas aprisionadas nessas sentenças sociais. Então, quando nós falamos de uma educação de resistência, de uma educação libertadora, de processos políticos renovados e que tenham a nossa participação, porque quando olhamos o cenário político, ainda somos muito poucos, e a nossa presença ali gera ameaças, boicotes, tentativas de intimidação, porque sabem do processo revolucionário que nós representamos, porque reconhecem o processo transformador que está intrínseco em nós. E aí, para concluir, que eu vi que a Cibele já apareceu ali, nós precisamos refletir sobre todas essas coisas, a partir deste chamado, né, negritude, educação e resistência, para que, de fato, a gente consiga que estas dissidências, né, porque a intersecção, ela é muito importante, então nós estamos falando aqui dessas lutas, a partir da perspectiva e do chamado desta mesa, mas, sem sombra de dúvida, interseccionando e juntando todos esses indivíduos oprimidos, porque nós temos um propósito em comum, nós temos um objetivo em comum, que é a destruição do racismo, que é a destruição das desigualdades, que é o direito a uma educação pública de qualidade, formadora para a emancipação, formadora para o empoderamento, formadora para os desafios que o mundo nos impõe e para a destruição dos estigmas e paradigmas e para que a gente tenha a oportunidade e o direito de experimentar a vida como pessoas humanas. Eu me sinto cansada de experimentar a vida, né? E eu posso dizer que talvez comecei a experimentar a vida há muito pouco tempo, de uma forma abjeta, caricata, ridicularizada. E a educação tem um papel fundamental, importantíssimo, é um dos principais pilares para que a gente fortaleça a nossa resistência enquanto povo, enquanto populações, mas para que também a gente reeduque a sociedade, para que ela seja boa para nós, mas para todos nós. Porque todos nós ganhamos com estes avanços. Todos nós ganhamos com esta luta. Todos nós ganhamos com a ruptura destes lugares que estão postos, parecem cristalizados, mas estão a serviço do mal e de um grupo muito pequeno que quase nenhum, na verdade, eu acredito que daqui, de todos que nos ouvem, nenhum de nós estamos neste espaço. Então era isso que eu tinha para compartilhar desse tema com vocês nessa manhã. Agradeço demais a oportunidade, agradeço demais o convite e muito bom te rever, Cibele. Saudade, mana. Nossa, que honra. Muito obrigada pelas suas reflexões. É uma honra também te reencontrar. Conheço a Erika há muitos anos atrás, a partir de um projeto chamado Jovens Mulheres Negras pela Ação Educativa, que foi liderado por Juliane Sintra e Raquel. E, enfim, desde então nos encontramos, nos afastamos mais das militâncias pretas da vida. Obrigada pela sua presença, sempre marcante, sempre necessária, né? Essa mesa é uma mesa que tem uma demarcação política, tanto no seu aspecto físico, estético, mas também na palavra, né? Que é também um símbolo grande de toda a população negra, né? O poder da palavra, a sabedoria que é pautada na oralidade, né? O Davi trouxe para nós a sua trajetória de vida, que atravessou a sua perspectiva identitária e também atravessou o seu objeto de pesquisa, né, que vai ir na base de um território preto, quilombola. Érica nos trouxe a reflexão da educação como ato de resistência, que é uma característica marcante do movimento negro. E aí, onde estão esses corpos negros na educação, né? Como esses corpos negros são vistos e recebidos na educação, como eles são pautados na perspectiva epistemológica de conhecimento, na perspectiva empírica. E o quanto essa presença preta na educação, essa presença de negritude, contribui para um avanço de uma sociedade mais equitativa. Bom, são muitas as perguntas, quero agradecer também as perguntas dos espectadores, e nós faremos as perguntas em 2 blocos. Tudo bem? Foram muitas as perguntas mesmo, então vamos lá. Então, aqui, pergunta para o Davi. Davi, a Maria Fernanda Dias Camelo perguntou, é interessante pensar também que muitas vezes a escola é um dos lugares mais violentos para muitos jovens.
No caso em que as escolas não propõem essa educação de resistência e libertação, elas acabam tornando mais uma instituição opressora. Gostaria de saber o que essa pergunta para a Érica, o que a Érica pensa sobre isso. Agora a pergunta para o Davi do Vitor Timóteo de Lima. Ao levar a capoeira para a escola, acredito que, pegando o conceito de Luiz Antônio Simas, o ensino de um esporte ocidental se encanta. Como podemos encantar os espaços de ensino? E aqui mais uma, vou fazer mais uma pergunta para o Davi e para a Érica, da Beatriz Campanharo, nossa parceira da RD. Como pensar as políticas educacionais a partir da interseccionalidade? E pergunta da Lucas Dantas, para o Davi, sobre o levantamento bibliográfico de sua pesquisa. Quais foram os achados? Eu começo? Pode ser, porque eu vou ter que ouvir de novo a primeira, porque eu tenho um problema de assimilação. Tem que perguntar e eu responder. Então pode começar, Davi. Para mim primeiro que é uma honra. Eu achei que a gente ia ter uma reuniãozinha antes, a Érica chegou em cima, que eu sou muito fã da Érica, da luta dela, né? Antes de mais nada, eu tinha que deixar isso registrado. E até porque eu quero que ela me siga no Twitter também, tô aqui. E assim, essa pergunta sobre a capoeira, do Luiz Antônio Simas, né, que ele citou o Luiz Antônio Simas, inclusive é um cara bem atuante no Twitter também, que é um espaço de luta, pode parecer que não, mas é um espaço que a gente ocupa para silenciar as falas dos fascistas ali. E assim, eu acho que o encantamento, para mim, ele tem que sempre passar pela emancipação. Eu quero ver meu povo emancipado, né? Então, eu sei que o currículo da escola, ele é engessado, esbranquiçado. Eu fico até meio assim, tímido de falar, porque depois do que a Érica falou, eu acho que está mais do que claro, né? Esse currículo dominante que a gente tem na escola, esse clareamento das coisas, né? Eu estudei na década de 80 e nunca me vi representado. Eu comentei com a minha orientadora. Eu nunca fui abraçado por uma professora. Nunca fui abraçado por uma professora. Queria saber se vocês também, quais de vocês já foram abraçados por uma professora? Fez carinho no seu cabelo, entendeu? Então, assim, para mim, o encantamento, ele vem através da emancipação do povo. E a emancipação do povo, para mim, vem através de uma... Eu vou falar pela educação física, vem com uma educação física que seja menos competitiva dentro do espaço escolar, que reproduza menos padrõezinhos de beleza e que seja uma educação física transformadora. Tem um conteúdo do currículo que é corpo, saúde e beleza. Então, é uma brecha no sistema para eu poder falar dos corpos trans, entendeu? Falar do corpo gordo, do corpo magro, entendeu? Então, assim, ao invés de eu pegar aquele currículo engessado, que tá para falar, tecnicista, para falar do óbvio, eu vou procurar brechas nesse currículo para eu poder expandir. Então, é para falar de dança, que seja o hip hop, entendeu? E por aí vai. Tem outra pergunta, né, que é da Lucas, que ela perguntou sobre o levantamento bibliográfico. Então, quando eu comecei a fazer esse levantamento bibliográfico, uma das coisas interessantes que eu notei foi que a maioria eu vou chutar um número aqui, mas é quase 90% da produção intelectual sobre educação no campo está na mão das mulheres. São todas autoras. Então eu achei isso, além de eu achar isso daí que eu achei bom, mas também a gente fica pensando, será que também isso não foi um limitador para as mulheres terem que ir para a educação também? Que a gente sabe que o cuidado também é um fardo que a mulher carrega. Todo cuidado é um fardo que as mulheres acabam carregando. Mas eu até comentei com a minha amiga Bia, que pesquisa sobre as intelectuais na educação e na pesquisa, e eu comentei com ela, eu falei, todas as mulheres, todos os levantamentos bibliográficos direcionam para mulheres. As mulheres são as maiores produtoras de conhecimento sobre educação no campo. Então, é isso, né? Eu acho que esse foi um dos marcadores que eu achei mais interessante, assim, nesse levantamento das pesquisas. Eu não esmiucei muito eles, não fiquei falando muito para não me alongar e também para a gente ter oportunidade de falar dessa potência e ouvir também a Érica. Você tá mutada, Cibele. Pronto, agora eu não estou audível.
Vou retomar a pergunta para você, tá, Érica? Essa pergunta é da Maria Fernanda Dias Camilo. É interessante pensar também que muitas vezes a escola é um dos lugares mais violentos para muitos jovens. Nos casos em que as escolas não propõem essa educação de resistência e libertação, elas acabam tornando mais uma instituição opressora. Gostaria de saber o que a Érica pensa sobre isso. E a outra pergunta é em relação às políticas educacionais e interseccionalidade, que é isso. Tá. Essa pergunta ela é muito interessante, porque é exatamente este processo que gestores, que senhores da política, que quem vai repensando a escola, e quando a gente olha para a escola, por exemplo, a escola pública na periferia, como é a arquitetura da escola pública na periferia? Ela tem grade, ela tem muro alto, você tem uma ordem de senta aqui, entra por aqui, sai por ali, não pode isso, não pode aquilo. Ela reprime muitas das vezes, e é óbvio, gente, há sempre as suas exceções daquela excelente diretoria de ensino, daquela maravilhosa, daquela diretora, que vai lutar contra a corrente, que vai lutar contra a maré, que vai dizer, eu quero pegar o meu papel de educadora e transformar essa educação de fato em libertadora. Mas quando a gente olha para a escola foi pensada, e aí vou citar um branco europeu, Durkheim. O Durkheim, ele vai dizer sobre o papel da escola. E como a escola vai se comportando a ensinar a quem eu vou chamar de macaco, de puta, de viado, de traveco, e a quem eu vou dizer sim senhor e sim senhora. A escola, ela vai se comportando de uma maneira tão opressora, quando não tem essas práticas, que ela vai moldando os alunos a soldados da opressão, a soldados da violência. As crianças não nascem aprendendo a odiar o cabelo, a odiar o colega, a chamar o colega de viado, a chamar o colega de macaco, de puta. Ninguém nasce com esses valores, porque isso são valores culturais. A escola, quando não libertadora, a partir de sua própria arquitetura e a partir do processo que ela vai cumprir na sociedade, porque ou ela cumpre um processo de educar para a libertação, de educar para o processo emancipatório, ou ela cumpre um processo de moldar para a violência. Ela cumpre um processo de te colocar aqui. Então, você senta aqui na primeira carteira, porque você é branquinho, limpinho, bonitinho, mamãe traz na escola, te dá o dinheirinho do lanchinho, e você fica ali, não vai receber nenhum abraço, não vai ser prestigiado, valorizado naquilo que você traz. Então, eu entendo a escola opressora quando não cumpre este papel desta maneira, e vejo o quanto ela, ainda hoje, né, ela vai sendo pensada nos moldes que nós conhecemos hoje, exatamente para cumprir esse papel. O papel de manter o controle, o papel de manter os valores nos lugares aonde eles devem estar, nesta visão que nós temos de sociedade. E isso é muito cruel. Agora, no que diz respeito a essa intersecção acho que, vamos se corrija se eu estiver errada, se gênero, sexualidade, educação e política, né, essa junção de como isso acontece, esta é uma discussão que gera guerra, que gera ameaça, que gera... Porque quando nós estamos falando de intersecção, de uma educação libertadora, e quando nós falamos de gênero e sexualidade nas escolas através da política, porque são através das leis, são através dos projetos em políticas públicas, que nós vamos diminuindo o racismo, que nós vamos diminuindo a violência doméstica, que nós vamos diminuindo a LGBTfobia, o assédio, o abuso sexual, é através de políticas públicas com uma visão técnica que nós vamos desenvolvendo quais são os mecanismos e os caminhos que nós temos para educar e para ajudar com que a sociedade saia deste lugar. Como a escola é pensada por esses que fazem a manutenção da violência, como um espaço que precisa reproduzir opressões, que precisa legitimar estas opressões, que precisa educar para a violência, para o preconceito, para a discriminação. Quando nós tentamos discutir gênero e sexualidade, e nós não queremos, em políticas públicas, discutir gênero e sexualidade, até porque isso não existe, para fazer ninguém ser viado, travesti, sapatão, bissexual, Gente, ninguém faz nada.
nada, ninguém tem esse poder de fazer nada. Nós somos o que somos, nós somos por essência, por constituição. A cisgeneridade, a heterossexualidade, ela não é a única coisa orgânica e natural, que, eu sou o que sou. Você que é travesti, você que é gay, você tem que se explicar por quê, quando, como, aonde isso começou. Eu que sou cis hétero, imagina, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Isso não existe. Não existe. Mas como nós sabemos da importância que é essa intersecção de política e educação, a partir das desconstruções de conceitos violentos, pode mudar a sociedade, pode permitir com que as mulheres não sejam mais violentadas, não aceite mais uma submissão, que as travestis não tenham que se prostituir como uma única forma de sobrevivência, que o estupro corretivo ou não pare de ser uma coisa normal na cabeça dos homens. Nós temos uma resistência muito grande. Porque gênero e sexualidade não é para falar só de LGBT, mas é para falar dos direitos das mulheres, é para falar do patriarcado, é para falar da misoginia, é para falar do estupro, é para falar da violência. É desses processos que nós queremos discutir quando nós falamos em gênero e sexualidade. E esses processos transformam o mundo. Essas mudanças desestabilizam as estruturas de poder dos seus lugares. O patriarcado, o sexismo, o machismo não permite, não tolera e não aceita que façamos essa discussão, porque essa discussão fere a sua virilidade, fere o seu poder sobre os corpos. Então, eu enxergo essa intersecção e a dificuldade dela a partir deste lugar. Porque nós sabemos que quando nós, a partir de um processo pedagógico, responsável, com perspectivas técnicas e políticas, conseguirmos romper com esta bolha, nós vamos dar um passo gigantesco no repensar a sociedade. Isso. Entenderam, né? Porque ela foi eleita a mulher com mais votos na cidade de São Paulo. Acho que ficou enegrecido nessa posição, né, nessa fala. Bom, mais nosso último bloco de perguntas para o Davi. Davi, como é para você voltar para a região onde sua família se construiu para pesquisar educação? Quais contribuições você acha que pode fazer encontrar por lá? Essa pergunta é da Lucas Dantas. E para a Érica, temos mais duas perguntas. Eu posso ler uma, depois outra, se você quiser, tá, Érica? Que são perguntas longas. Érica, a educação não está intrinsecamente alinhada a esse projeto de branquitude e cisnormatividade opressora? Essa pergunta é da Cristiane Feijó. Depois acho que eu posso fazer a outra, acho que fica melhor para você, né? Pode ser. Quer começar, Davi? Eu começo? Pode mandar ver, mana. Depois eu vou na sequência. Então tá bom. Eu não acho que a educação como o que é a educação, quando a gente pensa a educação, ela esteja alinhada, né, com esta lógica branca, com esta lógica cisgênera, burguesa, né, excludente, opressora, mentirosa. A educação, ela tem um papel libertador por essência. A educação, ela tem um papel de formar, ela tem um papel de trazer, ela tem um papel de passar o conhecimento a partir de uma lógica com que você possa construir a sua própria jornada, né? E esta, na minha visão, como alguém que estudou ainda que pouquíssimo tempo a pedagogia, ela tem esse viés. O que acontece é que estes sujeitos, a branquitude, né? E a branquitude, quando nós falamos em branquitude, eu não estou falando da pessoa, o ser humano branco apenas, né? Eu estou dizendo de uma estrutura inteira calcada na filosofia, na crença, na cultura, não sei o que lá, que coloca este grupo e este sujeito acima de outros sujeitos, né? A branquitude, a cisgeneridade, com a sua ambição, com o seu egoísmo, com a sua baixeza, com a sua necessidade de se manter superior, de ter o controle dos corpos, o controle da economia, o controle da política, da sociedade, ela também tomou para si o controle da educação. E aí ela produz uma educação a partir de uma lógica, sem sombra de dúvida alguma, comprometida com os valores do preconceito, da exclusão e da violência.
Porque exatamente quando a gente vai pensar no papel que a escola cumpre, né, hoje, da forma como está configurada, da forma como nós vemos as salas de aula, a relação aluno-professor, né, dentro do que é hegemônico, do que é a maioria, do que é o macro, e não daquilo que a gente vê naquele bairro, naquela escolinha, naquela sala de aula do professor da vida, professor. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando daqui. Da realidade que nós temos que encarar e lutar contra diariamente, nós vamos perceber até como os educadores estão comprometidos com esta violência. Porque o educador, ele não é um sujeito sociabilizado em Marte que foi trazido para dar aula na Terra, aqui. Ele foi sociabilizado aqui. Ele foi educado com os valores e a cultura daqui. Ele também está impregrinado pelo preconceito, pela discriminação, pela violência, pelo olhar o aluno negro, o aluno gordo, o aluno LGBT com um olhar diferenciado. Porque ele também foi ensinado que a norma é o correto e que a norma deve ser valorizada. E tudo que aquilo que está fora da norma precisa ser limpado, precisa ser excluído. Então, a educação como educação não tem este compromisso, mas quem produz a educação, quem conduz a educação, quem pensa a educação, está contaminado e está comprometido em instrumentalizar a educação. Então, a educação, ela passa a ser instrumentalizada. Então, eu não vou ter uma educação libertadora que vai contar a história dos povos indígenas, dos povos africanos, da forma como ela deve. Eu vou contar a história a partir da perspectiva que eu acho que deve ser contada, porque a minha perspectiva mantém o racismo, a xenofobia e a violência no lugar onde deveriam estar. Então, é assim que se instrumentaliza a educação. Por isso é tão importante quando a gente vê educadores se formando com consciência, quando a gente vê grades do currículo das graduações que tem um compromisso ético na formação desse sujeito, porque só desta maneira que a gente vai mantendo aquilo que é o princípio da educação. Perfeito. Obrigada, Érica. E por fim, mas só para a última pergunta, da Aimee Estramasso Costa. Érica, não importa em qual entonação falemos, quando estamos em protagonismo, sempre aparece no meio universitário. Culpa, sempre levam para o pessoal. E reatividade, nos colocam como ver raça em tudo. Como você acredita na melhor forma de lidar com esse arquétipo dentro da educação? Não só dentro da educação, né, gente? Em qualquer lugar que a gente usa se empoderar e falar, eu vou falar sim, eu não vou aceitar essa baixaria na minha cara, pronto. Você é a travesti da rua, a bagaceira, você devia estar lá, você é a negra escandalosa, você é a perturbada que não sabe conviver neste lugar classudo, que todo mundo, porque eles vivem se matando entre eles, é isso que eu acho mais, eles gritam, eles xingam, eles falam mal, eles nananã, quando é a gente não sabe conviver nesse acordo social que foi estabelecido. Exatamente porque quando estamos empoderadas, e é isso que você coloca, não importa a entonação, porque o empoderamento não necessariamente necessita o grito, não necessariamente necessita a briga, não necessariamente a gente não chega em todos os lugares querendo, vou chegar aqui para brigar, vou chegar aqui para tumultuar. Às vezes sim. Dependendo da situação, dependendo do lugar, eu vou para tumultuar, eu vou para jogar tudo no chão e eu não quero nem saber, porque é sobre o meu direito, é sobre a minha vida, é sobre a vida das minhas, e eu não tenho que ter paciência e falar mansinho enquanto eu tô sendo apedrejada, chicoteada, massacrada, pisando na minha cabeça. Porque é isso que eles querem também, que a gente esteja ali, sendo feita de tapete e falando, não, por favor, você não pode falar uma coisa dessa, você não pode educar as crianças desta maneira, você não pode ser reativo quando eu estou apontando em você um problema que é estrutural. Eu acho que uma das coisas importantes, e eu tenho aprendido isso, a política é um lugar muito, assim, muito louco, porque assim, quem tá ali se sente dono do mundo, conhecedor de tudo, etc, etc. E eu tenho começado, porque na política eu não posso o tempo inteiro criar atritos, porque eu preciso daquelas pessoas para colocar o meu projeto em votação, para o meu projeto ser aprovado, para o meu projeto tramitar dentro das comissões. É um jogo que existe ali. Então eu começo a tentar descaracterizar o sujeito. Não é sobre você, criatura, é sobre a história. É sobre os processos que nós fomos inseridos, é sobre os processos que nós estamos. Não é sobre você, pessoa cisgênera, indivíduo, Maria, Antônio, Pedro, Cibele, Davi, nananana, não. Não é sobre, é sobre uma estrutura que é maior que você, mas que você também faz parte dela.
que você também está dentro dela, né? E a gente vai também sentindo qual é o milindro, porque se a pessoa faz muito milindro, porque, nossa, você é cisgênera, nossa, mas a branquitude, ai, não faz... Realmente essa pessoa não está disposta a repensar e a ser uma aliada antirracista, anti-LGBTfobia, anti várias coisas. Ela está querendo continuar neste lugar. Então a gente parte para outra, deixa gritar, esbravejar, ficar louca sozinha, vai ficar louca, fazer suas branquices, suas cisgeneridades lá para raio que te parta. Aqui nós não temos mais paciência, aqui nós queremos falar com quem está disposto a desconstruir. Aqui nós queremos falar com quem quer se repensar, porque a nossa produção, ela dói. A nossa produção, ela é cara. O nosso conhecimento não caiu na nossa mão, como cai na mão dessa gente que vem rolando de uma ladeira de privilégio. Jogou na ladeira e foi rolando. Foi rolando, formou, foi rolando, teve trabalho, foi rolando, virou CEO, foi rolando, doutor, foi rolando, tá lá em Miami, foi rolando, e não sabe nem como chegou nesse lugar. Aí como você chegou nesse país, você já tem todos esses títulos, esse emprego com 30 anos. Ah, não sei. Não sei, só vim rolando da ladeira dos meus privilégios e cheguei aqui. A gente não. A gente sabe exatamente qual tijolinho a gente colocou aonde, qual barriga doeu pra gente tirar aquela xerox, qual choro a gente não chorou de madrugada porque a gente não tinha condição, aquele dinheiro da passagem, a condição de ir naquela atividade, naquele passeinho, naquele rolezinho legal da turminha. A gente sabe exatamente como a gente chegou, como a gente construiu, como a gente buscou nossa ancestralidade, nossa história, nos empoderamos dela. Foi muito caro. Foi muito doído para todos nós. Para a gente perder tempo com esta gente melindrosa porque não quer ser apontado daquilo que é óbvio. Então, eu percebo que este melindro é uma resistência à desconstrução. E aí, gente, zero paciência. Vai fazer melindro com a tua mãe. Que a tua mãe tem obrigação, nem tem, coitada. Mas ela, já que te educou dessa forma, ela vai ter educação de te aguentar. Então, você vai fazer isso para lá. Nós queremos conversar com quem está aberto a repensar, com quem está aberto a dizer, realmente, eu como uma pessoa cisgênera tenho este lugar, esse privilégio. Isso não faz de mim um demônio, um monstro, que alguém tem que me colocar num paredão e me fuzilar inteiro. Se eu parar para refletir sobre isso, porque se eu não paro, eu sou digno, sim, de ir para um paredão ser fuzilado. Porque eu vou estar reproduzindo uma lógica que fuzila, não de arma, mas de tantas outras maneiras, muitos outros grupos. Então, eu penso desta maneira, eu olho desta forma. Nós não podemos, de maneira alguma, ser passivas diante da violência e diante da nossa responsabilidade política, social, histórica e etc., mas também não podemos perder o nosso tempo com essa gente que não aguenta um apontamento, que não aguenta uma verdade. A verdade está aqui, não sou eu que estou dizendo, eu não estou inventando a verdade. A verdade está posta. Você quer lidar com ela, você lida. Você não quer, você sai andando, pega o beco e não sei o que você vai fazer da sua vida, porque nós continuaremos em construção, nós continuaremos abrindo caminho, nós continuaremos apontando, sim, esses processos de uma forma educacional de resistência, de uma forma a ser repensada. Nós apontamos, não é para ficar acusando, porque você não... O que a gente ganha com isso? Nós já sabemos quais são esses processos. Nós já conhecemos essa história de trás para frente, de frente para trás. O que nós fazemos ao apontar é de uma forma... Isso é tão generoso, né? Porque mesmo com nossas dores, mesmo com tudo que nós passamos, o nosso apontamento, ele é um serviço à sociedade. Ele é um dizer, para e olha isso daqui. Eu fui atrás, eu estudei, eu li, eu senti, eu elaborei, eu peguei a minha dor, o meu choro, transformei em potência, transformei em luta, transformei em transformação social e agora eu tô trazendo aqui, te dando de graça. Tô te oferecendo para que você seja tenha um compromisso junto conosco nesta luta. Então é um gesto tão generoso que quando vem essa palhaçada, a gente manda se lascar, segue a vida e continua o nosso trabalho, que é muito mais importante do que perder tempo com o milindro desta gente que não quer desconstruir, não quer reaprender. Porque quem quer de fato, ouve, pode doer num primeiro momento, mas a pessoa leva isso para um lugar de, tá bom, o que eu faço com essa minha dor que não tem legitimidade nenhuma? Dói porque eu sou um indivíduo, eu tenho a minha subjetividade e é natural que doa. Agora, se debruçar em cima dessa dor, dispensa comentários, né? Muito obrigada, mais uma vez. Passo a palavra para o Davi. Que fala potente. Vou aproveitar que a Érica falou sobre políticas públicas e puxar um gancho aqui para a minha resposta, porque a pergunta foi sobre a minha contribuição lá na região, né? E o que a Érica falou sobre a gente sabe, cada tijolinho,
que a gente tem que colocar para chegar até aqui, né? Então, em 2019, eu seria um dos próximos a pegar a bolsa. E por conta de políticas públicas desse governo que a gente tem fascista, foram cortadas bolsas que estão voltadas para ciências sociais. Então eu fiquei de fora, eu tive que trancar e só pude voltar em 2020. Então, quando eu olho aqui essa pergunta, a minha contribuição lá na região, antes eu tinha muita paixão, nossa, vou chegar, vou fazer, mas dentro desse programa, né, o EHPS, né, eu fui muito acolhido, falando assim, ó, primeiro você traz a sua intenção de projeto. Dentro do nosso programa tem isso, a intenção do projeto. Então as pessoas que estão aqui nos assistindo e sentem vontade de fazer um mestrado, vêm, porque dentro desse programa, pelo menos, eu tive a oportunidade de aprender a fazer um projeto. Não chegar, eu venho da periferia, foi o que a Érica falou. Eu sei como é que se constitui o meu capital cultural. Entendeu? Então eu fui acolhido desde o primeiro semestre a aprender a fazer um projeto, a minha intenção, falar, pô, até aqui dá para você ir, até aqui, isso aqui já... Então, a minha contribuição lá na região, eu não vejo como diretamente uma contribuição. Primeiro eu vou lá, ouvir os quilombolas, como é que constitui essa identidade, porque eu não tenho a pretensão de chegar, o meu projeto não tem a pretensão de chegar lá e contribuir. Pelo contrário, eu vou lá para aprender, para saber como é que ele se constitui. Não é uma pessoa de fora que está levando conhecimento para eles. Essa não é a minha intenção de pesquisa, muito pelo contrário. A minha intenção de pesquisa é visar isso que a Érica falou, políticas públicas. Quem sabe, possivelmente, o meu projeto, dando visibilidade para essas questões quilombola, pode ser que surja algumas políticas públicas para aquela região. Será que o currículo daquela escola está conversando com essa comunidade? Entendeu? Será que está? Se tiver, muito bem. Será que tem que melhorar? Mas eu não vou levar a contribuição. A contribuição ela pode vir lá para frente. Pode ser que ela surja. Então, a minha intenção de pesquisa é dar visibilidade para essa comunidade, como é que ela se constitui, como é que ela se relaciona com a escola, e assim, possivelmente, surgir políticas públicas, que é o que a Érica bateu forte aí, que é como é que a gente se constitui. Então, eu acho que é isso. A pesquisa ela não tem intenção de melhorar o lugar, mas sim de colocar um grãozinho de areia ali na pesquisa. Então, quem sabe alguém que for fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa sobre o campo e quilombola, olha a minha pesquisa e fala, pô, esse cara aqui, ele foi até o sertão da Bahia. Ele foi lá numa região que é pouco vista. Então, quem sabe eu não posso fazer isso também no sul do Mato Grosso, posso fazer isso no Ceará, entendeu? Eu acredito nesta contribuição. Eu acho que é mais ou menos isso. E também gostaria de falar que a minha pesquisa só é possível também graças ao CNPq. Então, falar de política é isso que a Érica falou, não é pensar no Davi, é pensar no todo, entendeu? É pensar... A Cibele teve que fazer vaquinha para pagar uns semestres aí. Isso está errado, entendeu? Isso está errado. A gente precisa de políticas públicas que amplifique, que dê lente maior para a pesquisa, entendeu? Uma das maiores personalidades estava na TV gritando para que olhem para a pesquisa, que é o Gil do Vigor. Então é isso. Nós não saímos do lixo para perder para basculho mesmo, sacou? Então é isso que eu queria deixar registrado, agradecer principalmente essas políticas públicas que fomentam a pesquisa, né? Agradecer ao programa que eu participo aí, que me possibilitou aprender a fazer o projeto, e eu sigo nesse aprendizado rumo ao doutorado. Obrigada, Davi. O Davi já fez os agradecimentos, né? Então, eu vou passar... Não, você vai fazer o agradecimento novamente depois? Vai? Tá bom. Bom, eu acho que sobre toda a sabedoria, o conhecimento, a trajetória de vida, mas também pautada em pesquisa, né, os relatos que foram trazidos pelo Davi e pela Érica, e pensando no tema da nossa mesa, educação, negritude, resistência, o tema desse seminário, enquanto mediadora, eu gostaria de dizer que discutir sobre negritude também perpassa para todos nós que estamos aqui, para todos nós que estamos aqui, pensar sobre a perspectiva do antirracismo. Não tem como, todos esses relatos, essas falas, tanto de hoje, mas acho que ao longo desses 3 dias, perpassa sobre pensar o antirracismo, porque o antirracismo pressupõe a superação das desigualdades dos corpos dissidentes. Pressupõe que corpos negros sejam reconhecidos, pautados
no currículo escolar, nas emendas dos cursos, sejam pautados na perspectiva da vida e do bem viver. Eu acho que o que Davi e Érica trouxeram hoje é isso. Nós queremos superar a página dos telejornais, a página dos obituários. Nesse contexto de pandemia, o corpo preto é o corpo que está mais tombando, morrendo, infelizmente. Então, nós queremos superar a pauta de ser o alvo da necropolítica e queremos pautar a perspectiva da superação da desigualdade. E quando a desigualdade é superada, todos são, digamos, não gosto muito dessa palavra, por motivos óbvios, privilegiados, né? Todos têm essa melhoria de vida, isso atinge a todos nós. Então, eu quero agradecer, foi uma mesa de muita honra, de muito aprendizado, são duas pessoas que eu tenho muito respeito, mas é impressionante, quanto mais você ouve essas pessoas, mais você aprende. Então, eu fiquei aqui muito no lugar também de aprendiz, máximo respeito pela trajetória do Davi, um educador que eu conheci aqui no HPS, máximo respeito pela Érica, uma mulher que eu tenho muito respeito por toda a trajetória, por ela se manter na essência, porque às vezes a gente sabe que dentro de uma estrutura política, muitas vezes para entrar lá dentro da caixinha, você tem que se corromper, você tem que mudar o que você é. Mas acho que a Érica está onde está e vai ocupar muitos outros lugares, porque ela mantém a sua essência. Ela é essa mulher. Em todos os lugares que você encontrar, ela é essa mulher, ela tem essa fala forte política. Então, eu desejo que a ancestralidade te dê força para você seguir com legado por nós, pelos nossos, pelos que nos antecederam, pelos que virão. Quero agradecer aos intérpretes de Libras, o Sérgio e o Leandro, aos nossos espectadores, em especial aos espectadores da Escola Estatual Professora Neide Aparecida Solito, que estão nos assistindo juntamente com o professor Henrique. Tem uma galera lá. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa manhã. Eu vou passar a palavra para o agradecimento dos nossos convidados. E antes de passar, quero falar mais uma vez, né, que o antirracismo, ele também se faz com ações. Eu acho que, como eu disse, a nossa fala, nosso encontro de hoje, ele está tratando de antirracismo, está tratando de uma perspectiva coletiva, um projeto político de superação da desigualdade. Nós sabemos o quanto esse contexto de pandemia está acentuando a miséria, a pobreza, e aí estamos compartilhando novamente as vaquinhas, a nossa rede solidária de contribuição. Então, a família da Brasilândia, né, as famílias da Brasilândia estão com uma vaquinha, mais de 250 mil pessoas vivendo na região da Brasilândia foram duramente afetadas pela pandemia, jogadas ao desemprego e à fome. As famílias da Brasilândia estão precisando de ajuda para garantir comida na mesa. O valor arrecadado será usado para a distribuição de cestas básicas. Então, assim que encerrar a nossa transmissão, nós vamos colocar aí as informações da vaquinha, novamente. E também estamos aqui compartilhando a Casa Chama. A Casa Chama é uma casa de acolhimento para a população transvestigênere, que visa a emancipação desta população através da criação de suportes para gerar autonomia financeira, jurídica, emocional, psicológica e criativa. Nós vamos passar a informação assim que encerrarmos. Então é isso, eu agradeço mais uma vez. E nosso seminário continua à tarde, às 14 horas, nós temos a mesa Corpos Dissidentes e Trajetórias Educacionais em Ensino e Resistência. Às 16 horas, a educação e a perspectiva do povo de Cigano e o povo de Terreiro. E às 17h30, nós temos o nosso encerramento com Lucas Dantas, Davi Freitas, eu, Silvério de Paula, e a nossa artista multitalentosa, Brendo de Lima. Então, passo a palavra para o agradecimento. O Davi deve ter, acho que aconteceu algum problema de conexão com ele, enquanto a gente tenta fazer com que o Davi retorne, eu passo a palavra para a Érica Hilton. Sibeli, agradeço demais o convite, parabenizo pelo seminário, que pelo visto está assim, fantástico, incrível, só grandes nomes, acho que é um trabalho muito importante, todos esses seminários que acontecem sempre, e para mim é uma alegria ter sido convidada, poder estar aqui nessa manhã, no último dia do seminário, compartilhando essas trocas energéticas, científicas, espirituais com você, com o Davi, reencontrá-la, que foi
muito bom para mim. Então, assim, eu não tenho mais nada para acrescentar, só dizer que estamos todos juntos, que esta luta é sobre todos nós, que sigamos, que nos mantenhamos vivos, que nos mantenhamos de pé, que fiquemos seguros. Amanhã tem ato pelo Fora Bolsonaro, esse genocida que está aí sentado na presidência da República. Quem tiver condições de ir ao ato, porque nós estamos num momento muito crítico da pandemia, né? O povo colombiano nos trouxe uma fala muito importante. Se nós temos que ir à rua durante uma pandemia, é porque o nosso governante é muito pior do que o vírus, né? E esta é uma frase que marcou a nossa história, então que vamos com segurança, com cuidado, usem máscaras, deem preferência para as máscaras PFF2, fora Bolsonaro, viva a luta do povo preto, viva a luta das mulheres, das LGBTs, sigamos unidos, sigamos vivos, sigamos juntos em luta, em construção, e é isso, mulher, axé para nós e simbora, é isso. Bom, agradeço mais uma vez, também não posso deixar de agradecer a representação discente que está nessa estrutura, esses 3 dias aqui para a realização desse seminário. Então, o Davi já agradeceu, né, sabiamente ele fez o agradecimento antes de cair a conexão, então... Eu agradeço mais uma vez a todos, aos nossos espectadores, a Sérgio e Leandro mais uma vez, obrigada. E fiquem bem, se cuidem e fiquem com a gente à tarde que vamos continuar aqui com as nossas reflexões. Gratidão aqui pelo presente de mediar essa mesa tão bonita, tão política, tão necessária. Axé na caminhada, bom dia para nós. Axé, beijos! Beijo. Obrigada, Érica. Imagina, eu que agradeço.